Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da casa, sempre as melhores mentes, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um debate leve, mas com aquela informação que você precisa para montar um melhor portfólio, te tornar um investidor melhor a cada dia. E hoje nós vamos bater um papo aqui com Alexandre Matias, estrategista-chefe da Multibrava Investimentos, sobre o cenário para 2024, abrindo essa semana aí com muitos debates sobre o que prepara, o que está por vir neste ano emblemático e que já começou com os resquícios de 2023, aquele ano turbulento. Não é isso, Alexandre? Muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco no Você com Dinheiro de hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar do começo. A gente tem um ano, a gente teve na semana passada, as decisões de juros em Brasil e nos Estados Unidos. A gente já esperava uma queda aqui no Brasil, que se confirmou, e nos Estados Unidos a gente esperava a manutenção com sinalizações de queda em março, veio a manutenção, não vieram as sinalizações, pelo menos não de maneira tão enfática. O que a gente pode esperar do cenário de juros para 2024? Eu acho que agora o cenário de juros nos Estados Unidos ficou mais bem parametrizado. O mercado avançou demais, Eu sempre brinco, o mercado ele tende a estar entre a euforia e a depressão, ele nunca encontra meio ponto de equilíbrio. Então, desde a reunião do Fed de dezembro, o Fed não fez a alta que estava programada para dezembro e sinalizou 3 cortes em 2024. O mercado avançou, foi para 3, foi para 5, foi para quase mais de 7. E mais de 7 significava você começar a cortar a partir de março. E a gente sempre disse, puxa vida, é muito precipitado cortar a partir de março. O mercado faz uma conta meio burra que geralmente leva 9 meses do último corte para começar o ciclo de corte. O americano adora estatística, mas estatísticas nem sempre tem todo esse significado, E o que a gente dizia é o Fed ele está com um quadro que é um quadro relativamente incomum, que a inflação está caindo mais rápido do que se esperava. O Fed tinha uma expectativa de que o Core PCI, em outubro, a expectativa é que ele terminasse o ano em 3,70. E ele acabou terminando o ano em 2,90. Então a inflação caiu mesmo muito mais rápido do que o esperado. Isso é tão mais surpreendente porque a economia se mostrou resiliente, e você tinha, até hoje de manhã, uma trajetória de emprego que sinalizava uma acomodação. Mas com o dado do payroll de hoje, isso foi inclusive apagado. Então você tem uma economia que está ainda bastante resiliente, o mercado de trabalho que está forte, não obstante a inflação está caindo. E o que o Fed tem dito? Esse quadro não me dá segurança para começar a cortar. Eu preciso de mais dados, preciso saber que essa queda da inflação ela é sustentável e preciso ver o que acontece com a atividade, porque vamos e venhamos. Se a atividade continuar forte, a chance da inflação dar uma espirradinha para fora da direção desejada é grande. Então o Fed tem dito, eu preciso ter mais convicção. E o mercado sempre achando que o corte está iminente. Por quê? Porque o juro real de fato está muito alto. O juro de 5,5% contra uma inflação core que está abaixo de 2, já sinalizando ali, é um juro muito alto. Então o mercado está entre esses dois vetores. Mas parece claro que o Fed não está sob pressão. A atividade forte, o mercado de trabalho forte, dão ao Fed 2, 3 meses. E daí tem uma outra coisa que eu sempre digo, A gente no mercado fica olhando o gráfico, o que acontece no dia, mas o timing da política monetária é um timing medido em trimestres. Então se vai atrasar 2 ou 3 meses, não tem tanto impacto. Tem pra gente que está posicionado ali, quer ver se vai subir ou vai cair. Mas do ponto de vista de confecção da política monetária, os horizontes são mais longos. A gente mede política monetária em 4, 5, 6 trimestres. Então o Fed vai olhar, vai esperar consolidar os dados. A gente, desde a virada do ano, tem um cenário que são 5 cortes de 25, termina em 4,25. O mercado hoje, por coincidência, veio exatamente para essa precificação. Então, acho que isso é uma boa notícia, porque quando você tem uma divergência muito grande entre o que o Fed está sinalizando e o mercado está apressando, você tem chance de uma correção abrupta, que é o que a gente está vendo. Quando converge, a volatilidade tende a cair e eu acho que isso vai auxiliar a dinâmica dos preços dos ativos agora em fevereiro. A gente tem formado um cenário que os manuais de economia não costumam desenhar, que é uma atividade segurando com inflação caindo. Geralmente a gente espera que a atividade contraindo segura a inflação.
Se por um lado isso é positivo, de você conseguir fazer a inflação arrefecer mantendo a atividade, por outro lado, a gente pode estar não enxergando alguma coisa que é o receio justamente do Fed. Então, puxa vida, se for algum componente pontual de inflação, se a inflação estiver caindo por um componente não estrutural, mas por um componente pontual, e você vai lá e começa a descer a taxa de juros, justamente a atividade pode subir de volta à inflação e você joga um trabalho fora, o que é muito mais problemático, né? Você antecipar o corte no momento inadequado pode ter consequências estruturais muito maiores do que esperar mais um trimestre e fazer a política de maneira sólida. É isso, e na entrevista o Paulo falou algumas coisas interessantes a esse respeito. Esse lado que você descreveu tem sido muito veiculado, mas na entrevista ele falou assim, até mesmo a força da atividade, a resiliência da atividade, pode estar ligada à recomposição de algumas cadeias no pós-guerra ou pós-pandemia, um processo que ainda está se completando, e aí o que seria mais temporário é a força da atividade. Também pode ser que a atividade daqui a pouco, ela sob a pressão dos juros altos e no final dessa recomposição das cadeias, você tem um patamar de atividade mais fraco também. Então, eu acho que o Fed está nessa equação. Falou assim, cara, não estou com pressa. Eu estou vendo uma atividade forte, o mercado de trabalho que estava sinalizando uma acomodação parou de sinalizar, o Fed vai esperar. E o mercado agora, com o discurso e com os dados, acho que caiu a ficha. Então, me parece que a precificação ficou adequada. A gente tem um cenário aqui que a divergência entre o que o Fed intenciona fazer e o que o mercado está colocando nos preços está bem mais convergente. E aí isso significa uma redução de volatilidade. Diga-se de passagem, está um pouco desapercebido isso, mas a volatilidade das Treasuries já diminuiu bastante, né? A gente tá oscilando, sei lá, 3,90 com 4,15, são 25, 30 pontos de oscilação, não é tanto, né? Eu faço sempre uma média móvel de 20 dias e está oscilando 10 bips, 4,94, 4,04, 3,94. Então ela está muito estável. Só como está muito solavanco para um lado e para o outro em função de dados, isso ainda não contaminou a dinâmica dos preços. Daqui a pouco, quando a Treasury fica mais estável, o mercado vai parar de olhar tanto para a Treasury e vai olhar mais para os fundamentos, daí cada mercado vai tomar seu rumo. E falando em mercados tomando rumo, essa visão maior, eu vou parafrasear o título da carta mensal de vocês. Onde investir em 2024? Boa. Fico contente que você tenha lido. A gente acha que 2024 é um ano bom para correr risco, né? O que isso significa? A gente tem um quadro global que, a despeito dessa emoção toda sobre quando que começa o ciclo de cortes, o fato concreto é que a gente tem no mundo, e o mundo está todo muito parecido, muito coordenado no pós-pandemia, a gente viveu um pico de inflação, a inflação está em queda, em todo lugar você tem uma certa surpresa com a resiliência da atividade, os mercados de trabalho ainda apertados, esse quadro é comum, mas a grande notícia é que a inflação caiu. E isso está permitindo aos bancos centrais, nos diversos locais, começarem a cortar. O Brasil foi o primeiro país a apertar, o Banco Central do Brasil liderou a tropa na alta dos juros, está liderando também na redução, a gente já está avançado no nosso processo de redução, né? Mas o quadro global é esse, é um quadro global em que a inflação cai e os juros caem. Quando você tem uma configuração em que nos Estados Unidos a inflação cai e os juros caem, isso significa dólar um pouco mais fraco, e, em geral, é associado com alta do preço dos ativos de risco no mundo inteiro. No Brasil, a gente também tem uma situação confortável, a inflação está caindo, está se aproximando das metas, as projeções estão bem próximas, as expectativas um pouco acima, mas está ali na faixa de meio ponto de desvio. Então tem espaço para o Banco Central ir cortando. Se as expectativas convergirem, a gente pode vir a discutir números abaixo de 9. Hoje o nosso número é 9,25 para a Selic terminal, mas é um nível bem mais baixo. E aí o exercício que a gente faz lá na Monte Bravo é de fazer a seguinte pergunta. Vamos nos colocar no meio do segundo semestre, o Fed vai estar cortando juros, a Selic vai estar em 9,25, a economia brasileira vai estar crescendo alguma coisa em torno de 2, depois de ter crescido 3, um cenário global favorável, a China está crescendo os seus 4,80, quase 5, é um quadro muito positivo, em geral associado à alta dos preços dos ativos. Então a gente acha que é um ano bom para correr risco Brasil. A nossa questão de dúvida, nosso fator de incerteza é a questão fiscal. O Brasil tem uma dívida que é cara, curta e crescente. A dívida terminou 2022 em torno de 72% do PIB, 71,7%, e deve terminar 2026 quase em 83%. Então a dívida vai crescer 10 pontos percentuais do PIB nesse mandato presidencial, né? Então, a despeito de alguns setores do partido no governo
usarem o termo austericídio, não há como falar em austericídio uma dívida que cresce nessa proporção, né? O que você tem que se preocupar é qual as condições de estabilidade dessa dívida ao longo do tempo. Então isso é muito sério. O arcabouço foi bem recebido, com credibilidade, as agências de risco deram upgrade, visão positiva, os juros que estava quase 14 caiu para 11, o câmbio que estava 5,50 caiu para 5, então o arcabouço foi bem recepcionado. É importante a gente manter essa estrutura do arcabouço como uma coisa crível. Dentro disso, o cenário é muito construtivo, e a gente vê o cenário como construtivo, a gente acha que o arcabouço vai ser respeitado, ainda que haja alguma adequação na meta de 2024. A expectativa de um déficit de 2024 em torno de 0,8% do PIB deve se materializar. Então, nessas condições, a gente vê os juros longo fechando, está rodando hoje em torno de 5,70, a gente acha que pode testar 5, a bolsa, que está oscilando aí em torno de 130, um pouquinho mais, um pouquinho menos, deve buscar 170 mil pontos. O câmbio, a gente vê o câmbio apreciando no primeiro semestre e voltando mais ou menos para o mesmo ponto no final do ano. Então é um câmbio estável ao longo do tempo, né? Então é um quadro muito construtivo. Nas nossas projeções, todos os investimentos vão superar o CDI. Então é uma condição rara, né? Fundo imobiliário, ou as aplicações em renda fixa, todas elas batem o CDI um pouco mais, um pouco menos, dependendo do horizonte de tempo. Então nessa condição, a nossa recomendação é aumenta a alocação em risco de maneira diversificada. Então bolsa é bom, fundo imobiliário é bom, NTNB longa é bom, o pré-fixado é bom. E também, já que você está aumentando o conjunto de riscos, a gente recomenda aumente a exposição ao investimento no exterior. Isso é uma coisa que o brasileiro tem uma exposição muito baixa. E como o investimento no exterior, com um câmbio não redeado, ele tem uma correlação negativa com o Bloco Brasil, a gente acha que todo mundo deveria ter, sei lá, no mínimo 5%, mas talvez até mais do que 10% ou 15% de investimentos no exterior. Então, o pacote aumenta risco Brasil e, por via das dúvidas, compra um seguro, que é um seguro barato, que é aumentar o investimento no exterior. Por que eu digo que é um seguro barato? Porque o custo de oportunidade de investir no exterior não é muito mais alto do que 80% ou 90% do CDI, nas piores hipóteses. Então, assim, é uma boa combinação. Quando você comenta de todos os componentes batendo o CDI, o que está, de certa forma, implícito aí, porque muito se fala, e a gente escuta, especialmente em algumas análises mais superficiais, olha, a taxa de juros vai cair, então você tem que se posicionar em outras coisas. Mas o ponto central não é esse. A questão é se ele vai cair mais ou menos do que está precificado na curva. E quando você traz que, poxa, esses investimentos em investimento em juro real, investimento em bolsa tendem a superar a CDI, implicitamente tem uma sinalização aí que a expectativa é que os juros venham a cair mais do que está precificado na curva. Então, vou passar a pergunta direta para você. Vocês esperam que a taxa de juros se mostre abaixo do que está desenhado na curva forward aí? Tem oscilado um pouquinho, né? Grosseiramente, hoje o mercado está precificando alguma coisa entre 9,25 e 9,5. O nosso número de Selic, a Selic atingindo 9,25 em junho, do Banco Central pararia. E aí a gente fez essa discussão foi uma discussão interessante, né? A gente está colocando 9,25 porque hoje tem muita incerteza. Incerteza com a política fiscal, que é uma coisa que vai se resolver no curto prazo, incerteza com a trajetória das expectativas, a própria velocidade de queda dos juros nos Estados Unidos, que vai afetar o dólar também. Então tem uma série de coisas que eu digo assim, é o ajuste fino da política monetária, né? Isso é uma coisa interessante, os modelos eles são muito poderosos, em geral os economistas, apesar da má fama, né, a gente acerta grosseiramente as coisas. Agora, a sintonia fina, não tem como, assim, você não tem o set de informações exato que vai parametrizar a decisão do Copom no último trimestre desse ano, no começo do ano que vem. Então, qual foi a nossa discussão e qual foi a nossa conclusão, até para dar um pouco esse viés positivo? É que hoje, quando a gente olha o horizonte de médio e longo prazo, né, o Luciano Costa, que é nosso economista-chefe, ele tem dito uma coisa, é muito difícil o Brasil ter uma inflação em torno de 3%. Porque quando você olha a composição, né, você tem preços administrados, que é quase 1/3. Você tem... Que carrega a indexação. Que carrega a indexação. Você tem serviços, que é difícil você imaginar a inflação de serviço correndo muito abaixo de 4%, agora está rodando entre 4,5% e 5%. Né? Então sobra os preços livres, os preços dos bens, para fazerem essa conta. Né? Tem que ter uma inflação de quase 0%, mas a gente está com uma inflação baixa dos serviços já há bastante tempo, é improvável que você mantenha. Então 3
tem que ter realmente uma conjuntura muito favorável. Aí a gente fala, mas pode acontecer. Se o câmbio apreciar um pouquinho, se a gente tiver uma redução de gasolina, coisas que não são exatamente projetáveis, pode acontecer. E aí pode abrir espaço para Selics abaixo de 9. Alguns dos economistas aqui já estão projetando, tem gente falando de 8,5, 8,75. Então, o que é a nossa visão? A nossa visão, 9,25 parece um pouso seguro, uma Selic terminal segura para ser atingida, mas muito possivelmente o Banco Central para e a gente vai ficar com a sensação de que na virada de 2024 para 2025 vai ter espaço para mais uma ou duas reduções de 25 pontos. Isso está no horizonte, né? É condicional à trajetória, basicamente, das expectativas e das projeções de inflação. Então, para o ano, vocês enxergam esse 9,25, mas quando a gente começa a olhar médio, que aí a gente estaria precificando em torno de 9, vocês esperam que dá para baixar um pouco mais. Porque se você pensar 9,25 com 4, dá em torno de 5,25 de juro real, que já é um juro real que a gente acha que é o nosso juro real de equilíbrio. Né? O Banco Central trabalha com 4,5. Como a gente tem um fiscal expansionista, a gente trabalha com 5,25. Mas se a inflação de fato ficar em 3,25 ou 3, dá para pensar em números abaixo de 9. Eu diria que 9,25 com 8,25 é um horizonte que a gente só vai conseguir fazer essa sintonia fina chegando mais perto dessa taxa e vendo como a economia se comporta. Né? Tem essa questão, né? O economista gosta muito das chamadas variáveis não observáveis. É uma beleza, porque como você não observa, você não erra. Né? Então tem o PIB potencial, né? E o juro real. E como não são variáveis observáveis, o que os bancos centrais fazem na prática é ir testar. Você vai até um determinado nível, a gente acha que esse nível é 9,25, para e observa o comportamento da economia com esse nível de juros. Se a inflação fica baixa, a economia não acelera, você fala, tem espaço para mais cortes. É a mesma coisa que o FED está fazendo, é um pouco esperar os dados mostrarem antes de você pular numa coisa que parece ser um pouco incerta. Em modelos econométricos, você tem uma solução para isso. Você coloca dummies de ano e aí você ignora tudo que tem que estudar. Né? O modelo resolve, né? A realidade nem sempre segue. Vida, infelizmente, não dá para fazer isso. Então, dá para, pensando em pré, onde tem mais espaço para pegar prêmio, a pré mais longa. É a pré mais longa. Sabe, tem uma coisa que eu acho importante ter noção, né? A gente tem a tabela periódica dos retornos dos investimentos. E se você pega o acumulado de 10 anos, o nosso pacote pré, ele rende, você pega o pré de 2 anos, acho que dá alguma coisa, a inflação acumulada é em torno de 6, o pré de 2 anos dá em torno de 11, então já é uma inflação mais 5, né? E os prés mais longos dão em torno de 13. Então você tem aí o pacote pré-fixado todo dando juros reais muito interessantes. E quando você olha o Sharpe, o melhor Sharpe é do IMAB. IMAB, dizem que o CDI é o maratonista a ser batido, né? O IMAB 5 é o triatleta, né? Exatamente. Então o IMAB 5 ele tem um retorno acumulado em torno de 12%, ou seja, inflação mais 6, com Sharpe de 0,7. Isso no benchmark, sendo que os produtos que o cliente em geral tem acesso, muitas vezes tem um prêmio em cima, se for um produto de crédito, vai ter um prêmio que hoje está rodando em torno de 150, 250 pontos, e às vezes o produto é isento. Então, do ponto de vista do aplicador, isso constitui uma oportunidade que em poucos países do mundo você tem a oportunidade de investir em inflação mais 7, inflação mais 8, é um nível de remuneração muito confortável. Bom o suficiente para você fazer disso uma parte importante da sua carteira de investimentos. A gente estava conversando aqui, antes de entrar no ar, né, sobre o poder que tem você ter inflação mais 7 e inflação mais 8 na carteira. Isso é dobrar seu patrimônio em termos reais a cada 10 anos. Né? Imagina, ao longo de sua vida produtiva, né, se você for trabalhar 40 anos, você tem espaço de dobrar 4 vezes o patrimônio que você começa a vida. Né? É bom não fazer muito essa conta, senão ninguém mais vai para a faculdade, você larga disso e só aplica o dinheiro e espera ter passar. Mas a gente tem uma oportunidade singular aqui no Brasil. E aí, falando de algumas janelas no Brasil, a gente beliscou falar de pré, mas eu queria lançar um pouco de luz em bolsa também. A gente tem aí o espectro, né, do que é pré-contratado ou não. Bolsa é aquele título imprevisível, mas que é perpétuo. Né? Você comprar a ação de uma companhia, teoricamente, você está comprando longo prazo, mais do que a maioria dos títulos que a gente tem disponíveis em renda fixa. Então vamos olhar um pouquinho para a Bolsa. O que é a perspectiva de Bolsa para esse ano?
já começando por aquele número chamativo que é a previsão que vocês têm para Ibovespa no fim do ano, né? Olha, você sabe que a gente estava em soft opening no ano passado, mas o nosso target para o Ibovespa era 130 mais ou menos 5. E quando a gente soltou, os pessoal também falaram, puxa, mas é muito, não parece que vai, né? E no final acabou indo. O 170 realmente tem provocado algum questionamento, eu acho importante explicar qual a origem, né? De um ponto de vista mais fundamentalista, a ideia é a seguinte, a razão preço-lucros da Bolsa, historicamente, ela flutua entre 11 e 11,5. Hoje está em torno de 9,20. Se você tirar Petrobras e Vale, que são commodities, talvez não estejam exatamente associados ao ciclo Brasil, a média histórica está em torno de 12, 12,5. E hoje está em torno de 9,5. Então, a mera recomposição de múltiplos já joga um espaço de alta de 20% a 30%. Né? Então, esse é um elemento número 1 da equação. Né? A segunda pergunta o que está acontecendo com as empresas na economia brasileira. Né? O ano passado, a taxa de crescimento dos lucros foi 0, um pouquinho negativa. Esse ano, a gente começou estimando alguma coisa entre 10 e 15, e já estamos olhando a economia pegando tração e pensando que esse número pode chegar a 20%. Então, você vai ter um crescimento de lucros bastante expressivo. O preço das ações na Bolsa deveria, de uma certa forma, refletir a trajetória dos lucros. Né? A terceira pergunta que a gente se faz é razoável esperar que em 2024 você tenha uma normalização dos múltiplos para a média? Se for um ano de crise, um ano complicado, é uma razão para esses múltiplos estarem com prêmio e estarem abaixo do histórico. Se você olhar para frente e ver um ano de normalidade, você deveria esperar esses múltiplos convergirem para os seus valores históricos. Né? A gente fez um estudo e a gente observou que em ciclos de normalidade macroeconômica, né, isso não é super científico, mas é uma referência, né, você pega ali 2002 foi a eleição do Lula, teve toda aquela confusão pré-eleitoral. 2003 a Bolsa subiu 97%, tira fora, porque foi a volta do apagão de eletricidade, da eleição e tudo isso. Pega o ciclo 2003, 2008. Né? A média de alta do Ibovespa nesse período foi de 30%. Muito bem. Daí você pega o ciclo pós-impeachment. Né? Impeachment foi aquela confusão, inflação alta, né? O fiscal confuso, uma falta de credibilidade fiscal, teve impeachment, o Temer foi lá e fez o teto dos gastos, o Willian do Banco Central botou credibilidade na busca de uma inflação em torno da meta. Né? O país nem cresceu tanto, né, porque no período do Lula foi um crescimento muito forte, você fala, não, a alta foi associada ao crescimento. Não, 2016 a 2020, o país não cresceu muito, a média é em torno de 1,5%, e a Bolsa cresceu na média 28%. Né? Então, só para ter uma referência, de quando você tem um ambiente macroeconômico organizado, que significa um fiscal crível, um banco central buscando a meta, um setor externo bem equilibrado. Né? E um mundo que não está exercendo uma pressão, no caso a perspectiva do Fed de cortar juros, cria uma perspectiva favorável para a economia brasileira no que tange ao setor externo, você deveria esperar uma normalização dos múltiplos. Com um crescimento de lucros, a gente fala, puxa, a Bolsa fechou em 134, seria uma alta de 27% para 170, agora está em 127, vai dar uma alta de 33%. Não tem nada de excepcional nesse número. É um número até, eu diria, até paradoxalmente, a gente meio olha para o número, parece que ele é alto, mas ele é um número até modesto, para falar a verdade. Eu não me surpreenderia se tudo correr bem, em especial no campo fiscal, e a gente ter uma surpresa e passar disso. Quando a gente vê esse desenho, especialmente para a Bolsa, um ponto importante aí, né? Isso a gente vai refletir em fundos imobiliários, a gente fala mais adiante em fundos imobiliários também, mas é como cada setor da economia absorve essas mudanças, né? Então, tem um fator elementar que é pós-crise, e a gente viu ano passado restrição de crédito, e aí restrição de crédito atinge as empresas de forma diferente. Uma coisa é a grande corp, que teve que pagar mais caro no seu crédito. Outra coisa é o middle market, que não teve acesso a crédito. Se você olha spread, de secundário, os preços parece ter pouco spread do middle para o large corp. Mas a prática é que esses preços do middle são preços do ano anterior, porque ninguém estava comprando secundário de middle. Né? Então essas empresas perderam acesso a crédito e a gente viu
grandes RJs nas large corporates, mas no middle market a gente teve eventualmente empresas fechando, eventualmente empresas buscando outros caminhos para essa falta de crédito. E o que acontece quando o mercado retoma são essas empresas maiores que conseguiram passar pelo momento de quebras, que absorvem todo o mercado. Por isso que quando elas crescem, elas não crescem à velocidade do PIB. Crescem à velocidade do PIB, mais a absorção do mercado de quem ficou pelo meio do caminho. E nessa linha, queria trazer ao debate setorial, né? Então, quais são os setores que a gente consegue enxergar melhorando mais aí em 2024? Boa. Você sabe que tem um amigo meu que fala sempre uma coisa parecida com o que você está dizendo. A Bolsa são as melhores empresas do Brasil. São as melhores, as mais bem geridas, as que têm mais, vamos dizer assim, transparência, tem mais acompanhamento. Então, quando você tem uma dinâmica desfavorável, elas tendem a sobreviver. Quando você tem uma dinâmica favorável, elas tendem a crescer muito mais do que o crescimento do PIB. Exatamente o que você está dizendo, né? Olhando a perspectiva para frente, né, se a gente olhar a economia brasileira, você vê que tem um paradoxo no número do PIB. O PIB no ano passado deve ter crescido em torno de 2,90% ou 3%. Esse ano vai ser 2%. Só que o 3% do ano passado, uma grande parte foi agrícola. E outra grande parte foi o setor externo. Então a economia doméstica estava realmente muito contida pelo efeito da alta dos juros e das crises todas. O ano de 2024 vai ser o inverso, né? A gente acha que o setor externo vai dar uma contribuição importante. Aliás, a balança, isso é um elemento interessante da história. O Brasil vai adquirindo uma condição de ter um superávit estrutural em torno de 100 bilhões, né? Com o agro ajudando muito. Agora o petróleo, ano passado a Petrobras botou 4 plataformas, esse ano coloca uma, o ano que vem coloca mais 2 ou 3, depois mais uma de novo. Então, o superávit comercial brasileiro vai andar em direção a 100 bilhões. Então, isso é um impacto importante no crescimento. Mas a gente vai ter em 2024 a economia doméstica retomando. Juros mais baixos, o crédito volta, a economia doméstica, consumo retoma, as empresas produtoras de bens no Brasil vão acelerar. Então você tem toda uma cadeia de impactos positivos para 2024 e com um sinal muito mais positivo ainda para 2025, que é essa dinâmica. Então, pensando em setores, a gente vai ter uma queda dos juros. Tudo que é sensível a juros vai melhorar, né? Então você vai ter o grande beneficiário inicial são as construtoras, o setor imobiliário é um grande beneficiário da queda dos juros. Depois você tem as empresas cíclicas domésticas, em especial o varejo. Eu faço uma observação, né? O varejo que não está muito ameaçado pelo comércio eletrônico, porque o comércio eletrônico é muito disruptivo, daí você tem uma questão intrasetorial que prejudica um pouco o desempenho das empresas que não estão tão fortes no comércio eletrônico, né? Mas o varejo tende a se beneficiar desse cenário, né? E aí, com um pouco mais de tempo, vem os outros setores. Commodities, sempre importante na Bolsa Brasileira, né? Você tem a Vale de um lado, a Petrobras do outro. A gente tem um cenário em que a China, a gente vê crescendo em torno de 4,80% a 5%, com menos incerteza. Não é um crescimento espetacular, mas não é um crescimento que vai deixar a desejar, né? Você pode ter, a China tem problemas estruturais no setor imobiliário, na perspectiva de crescimento de médio e longo prazo, mas 2024, um número perto de 5 parece altamente provável. Então esse lado do setor externo também é um sinal predominantemente positivo. Então a gente vê a Vale com um potencial bastante bom, né? Tem essas questões de mudança de liderança, que é um ruído que acaba pesando um pouco, né? A própria entrega operacional da Vale está devendo um pouco, mas o cenário parece ser um cenário bastante favorável, o preço do minério se mantendo num patamar bastante atraente e a perspectiva, na nossa forma de ver, é favorável pelo menos para a Vale fazer essa trajetória de contribuir para uma alta em torno de 25%, 30%. Então ela não ajudaria, mas não prejudicaria. Petrobras também, daí tem um pouco de questão da governança interna, de novo um pouco de ruído, mas a percepção é que a empresa continua sendo gerida de maneira muito focada no resultado para a empresa, né, para os acionistas. Então, desse ponto de vista, até aqui nada de muito controverso tem acontecido, e em especial o mercado de petróleo, que está muito volátil, né? Quando você olha a tendência da economia mundial, a gente pensa até que o equilíbrio de preço de petróleo seja um pouco mais alto do que tem sido ultimamente. O mercado está muito volátil, teve a guerra, o mercado esticou muito com a guerra, depois a guerra não evoluiu para um conflito que fosse disruptivo em termos de transporte de petróleo ali no Oriente Médio, e aí você devolveu muito forte. Mais recentemente tem uma discussão de excesso de oferta numa economia global que não está tão forte.
os Estados Unidos está com a produção de shale bombando, o Brasil está trazendo mais, né, o não OPEP está trazendo uma produção excedente, mas isso é um mercado que a gente imagina que se equilibre. Então, Petrobras também a gente imagina que dê uma contribuição proporcional ao índice, né? E aí tem o que tende a ter os melhores resultados no cenário positivo, como a gente está desenhando, que são as small caps. Em geral, elas pegam tração num segundo momento. No primeiro momento vem o dinheiro dos gringos, que a gente está contando bastante para fazer esse movimento, né, o fluxo estrangeiro, compra as blue chips, as empresas maiores, as grandes ficam um pouco caras, e aí o mercado sobe, a dinâmica em geral, quando o mercado sobe, o investidor doméstico começa a aplicar na bolsa, compra os fundos de ação, e os fundos de ação vão ver o que comprar, e aí compram quem ficou para trás, que em geral são as small caps. Então a segunda onda, que a gente imagina ali no segundo trimestre, deve começar a puxar as small caps. Então, em termos setoriais, é um pouco essa dinâmica, mas eu sempre digo, quando for comprar ação, a estratégia de ação para o investidor individual, é importante ou investir num fundo de ações, porque vai ter um gestor fazendo essa gestão, isso é muito delicado, né? A ação é muito idiosincrático, tem coisas muito particulares de cada empresa, de cada papel, ou montar uma carteira diversificada na corretora, no caso, é óbvio que a gente recomenda a da corretora Monte Bravo, mas é importante ter a noção de que é importante montar uma carteira, ter pelo menos 5 papéis ou 10 idealmente, você ter uma certa diversificação para não ficar dependendo de uma tacada só. Nunca é uma boa ideia você achar que você vai descobrir o número da loteria, achar o papel que vai dobrar em 2, 3 meses. Essas coisas em geral não dão certo. Maravilha, estamos batendo um papo com o Alexandre Matias, estrategista-chefe da Monte Bravo aqui para vocês, para a gente acompanhar essa projeção, essas perspectivas para 2024, sempre cumprindo a missão do programa de trazer as melhores mentes do mercado para você, investidor e telespectador aqui da BMC News. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Alexandre Matias, estrategista-chefe da Monte Bravo, sobre o ano de 2024, onde investir em 2024, quais são, qual o macro disso, asset allocation, e também como acompanhar cada uma das aplicações, entender quais são os movimentos e quais são as forças motrizes dessa aplicação, para que não só você tenha as diretrizes, mas consiga pensar e analisar sozinho quando as informações novas chegarem. A gente terminou o bloco anterior, Alexandre, comentando sobre setores de bolsa. Teve um setor que historicamente se recuperou primeiro das crises e que na última crise, a coronavírus, ele não se recuperou tão rápido, inclusive teve outros empecilhos, depois foi o setor de bancos. Ao mesmo tempo que alguns desses bancos se compõem no que você chamou no bloco anterior de blue chips, que acabam atraindo essa primeira leva de investimentos do exterior. Tá? Essa composição briga um pouco entre o capital o capital estrangeiro entrando nesses papéis, que fez alguns deles subirem bem ano passado, e as disputas vindas da perda de rentabilidade por maiores provisões de default em crédito. E quais são as perspectivas para o setor de bancos aí para 2024? Boa. O setor de bancos é certamente um dos setores beneficiados desse cenário em geral, né? Talvez a gente possa pensar no setor de bancos como 3 subsetores, eu não diria subsetores, mas 3 tipos de instituição diferentes, né? Você tem algumas instituições que passaram muito bem pela crise de crédito, né? Fizeram um trabalho de concessão de crédito mais parcimonioso e já estão se beneficiando dessa retomada parcial do crédito, estão podendo aumentar suas carteiras de maneira mais dinâmica porque não tem provisões tão abundantes, né? Então acho que o Itaú talvez seja o maior representante desse tipo de perfil. O Banco do Brasil, surpreendentemente, também vai muito bem, né? Em oposição a isso, saiu o resultado do Santander, vai sair do Bradesco. Esses 2 bancos tiveram uma performance bem menos favorável no quesito crédito, né? A gestão da carteira não foi tão hábil e agora tem um período aqui de renovação, né? Você tem um segundo tipo de estratégia, né? Que é os bancos que têm uma área de mercado de capitais forte. Nesse cenário em que os juros caem, a economia retoma, você vai ter de novo fusões e aquisições, você vai ter de novo muitas emissões no mercado de crédito, né? Então você tem aí, talvez aí podemos destacar de novo, Itaú indo muito bem, o Pactual indo muito bem, né? BTG indo muito bem, com uma conjuntura muito favorável,
ainda que o Bradesco também possa se beneficiar dessa conjuntura na área de mercado de capitais. E aí você tem os insurgentes, né, os bancos fintechs, né, o Nubanco hoje indo muito bem também, com um quadro favorável, o Banco Inter em alguns quesitos também com uma perspectiva favorável, a própria XP, né, então você tem aí uma série de players no mercado e cada um tem uma vertente, né, então para a concessão de crédito, Itaú e Banco do Brasil vão andar bem, mercado de capitais, à medida que isso aquecer, que a gente imagina que é mais na segunda metade do ano, também vai empurrar o resultado dos bancos. E esses bancos que estão crescendo muito na sua base de clientes, tem o desafio agora de rentabilizar essa base tão grande, também não é um desafio tão trivial, né? Mas eles partem de uma base já bastante grande, bastante consolidada. Então você tem aí tipos diferentes de instituição, de novo. Por isso que eu digo, é importante para o investidor individual que não acompanha isso, contar com o auxílio ou de uma corretora ou investir num fundo que vai estar fazendo análise, mudando o tempo todo, conversando com o management, tentando entender qual é a estratégia, medindo a evolução dos resultados e tudo isso. E nessa linha de evolução e absorver algumas das dinâmicas que estavam um pouquinho travadas nos 2 últimos anos. Construção civil sofreu muito também com juros altos, com aumentos de custos que eles eventualmente não conseguiam repassar, né? Quando os projetos já tinham começado, viram INCC bater em 30%, você não tinha sempre como repassar aqueles custos adiante, né? Agora em 24, esses setores podem tomar um novo fôlego? Eu acho que sim, a queda dos juros é o principal fator, né? Você vai ter de novo a capacidade de endividamento vai melhorar. O mercado passou os últimos 2 anos com um volume menor, especialmente de média e baixa renda, né? Desculpa, não, de média e alta renda, porque os juros mais altos gerou alternativas mais interessantes para quem tinha dinheiro em caixa e para quem precisava de financiamento estava muito caro, né? O pessoal do baixa renda, Minha Casa Minha Vida, tem uma dinâmica muito particular, né? Daí é mais uma conta de ver qual a prestação que cabe no orçamento. Isso atravessou a pandemia até que relativamente bem, e agora, com os novos estímulos, continua andando bem. Então é um setor que a gente gosta muito, a gente acha que está com uma largada de ciclo favorável, e aí tem um aspecto que é relevante, e de novo, o setor imobiliário você tem que analisar com muito cuidado a área de atuação da construtora, né? Isso, o mercado de imóveis é um mercado regional, mais do que regional, é cidade por cidade, né? Mas em alguns lugares, na maior parte dos lugares, você teve um longo período com pouco início de obra. Então, talvez você tenha aí um período em que vão ter poucas obras ficando prontas, né, e você vai ter a demanda crescendo, e isso dá uma perspectiva favorável para o preço, para a recomposição de margem, tudo isso. E já olhando, partindo de construção civil, a gente tem um debate inevitável passar por, que a gente comentou um pouco de renda fixa pré, né, longa, tentando aproveitar um pouco a amortização de juros, e tem o típico investimento, o típico fluxo de caixa perpétuo, que é o aluguel, né? E o aluguel dentro do mercado de capitais se reflete muito nos fundos imobiliários. E aí eu queria puxar também essa sessão. Os fundos imobiliários aí têm um momento bom para composição de carteira para 2024. Os fundos imobiliários estão com um momento muito favorável, né? O fundo imobiliário, para quem não sabe, é um condomínio, né? Um fundo constitui um condomínio e você adquire os imóveis e aí tem uma vantagem que eu acho uma vantagem muito importante, que é a distribuição de dividendos, que corresponde aos aluguéis, né? É isenta de imposto de renda. Então, se você tem um imóvel, você vai pagar o Carnê-Leão todo mês, e se você tem um fundo imobiliário, você vai receber esse aluguel livre. Então, só isso já faz uma diferença bastante importante, né? São 15% compostos, né, ao longo do tempo, é uma vantagem muito grande. Mas mais do que isso, como o cenário é muito favorável ao setor de construção e ao setor imobiliário como um todo, a gente imagina que pegando pelo IFIX como um benchmark, né, benchmark dos fundos imobiliários, a gente imagina que você vai carregar, que é o recebimento dos dividendos, alguma coisa muito perto do CDI, né, considerando que você vai receber em torno de 85% do CDI isento, é quase equivalente a 100% do CDI, então você carrega pelo CDI, com uma possibilidade de ganho de capital, porque nesse cenário, provavelmente nas reavaliações do valor do patrimonial dos fundos, você vai ter
reavaliações 5, 10, 15% acima do que está hoje ao longo dos próximos 1, 2 anos. E aí, se você observar essa dinâmica, você tem um carregamento muito bom com um ganho de capital, né? Em oposição à renda fixa, que em geral você tem um carregamento, mas o ganho de capital mais limitado, e a renda variável, que você não tem o carregamento e você aposta no ganho de capital. Então, os fundos imobiliários, do jeito que está o horizonte para 2024, eles criam meio que um sweet spot, né, uma área muito favorável, porque o carregamento te dá uma base ali que você empata com o CDI, você não abre mão de quase nada, e você fica candidato a ter uma valorização expressiva de 10% e 15% acima do CDI. Então, realmente é uma classe muito favorecida. E tem modelo de preferência? Então, quem está saindo na frente? O fundo de papel, o fundo de tijolo? Dentro de tijolo, a gente está olhando mais para galpão logístico, para shopping. Como é que está esse desenho, fazendo paralelo com as ações, esse desenho setorial dos fundos imobiliários? O papel ainda tem muita coisa boa. Vale para todos os fundos, vale para qualquer fundo, né? Mas é muito importante a escolha do gestor, ver o histórico, a performance, não em um ano, né? Eu sempre digo isso, o horizonte de avaliação de um gestor. Nos Estados Unidos as pessoas falam pelo menos 5 anos. Aqui no Brasil, mesmo com todas as concessões que a gente pode fazer para o nosso curto prazismo, você tem que olhar pelo menos 36 meses, né? Senão não quer dizer nada, né? Então, gestores com histórico de performance longa, qualidade, excelência de gestão, transparência, compromisso com o cotista, né? Então, essa análise talvez até mais importante do que a escolha setorial. Dito isso, os fundos de papéis ainda têm uma perspectiva favorável, devem ter uma rentabilidade superior ao CDI, um pouco acima do CDI, mas o fundo de papel não te dá ganho de capital, né? Entrando na estrutura de preferências, assim, eu acho que shoppings e lajes comerciais, especialmente em regiões nobres, são muito bons, né? Você está comprando negócios que são bons, bem localizados, com futuro, né? E aí você vem para outras coisas que são mais específicas, né? Por exemplo, o galpão tem, em geral, uma rentabilidade boa, mas a chance de ganho de capital num cenário favorável do galpão é menor, né? Porque o tempo para você botar um galpão comercial em pé é curto, são de 8 a 12 meses você põe. Então, nunca tem uma falta muito grande que é o que gera uma valorização. Agora, por exemplo, o imóvel na Faria Lima acabou, não tem terreno, se tiver demanda vai subir preço, não vai subir oferta, né? Então, o galpão é interessante. A gente está num período em que muitas empresas de comércio eletrônico cada vez tem uma demanda crescente por galpões de distribuição, mas tem essa limitação no ganho de capital, né? Fundos de renda são atraentes. Então, cada setor ou cada tipo de estratégia atende a um tipo de preferência e deveria ter um lugar na carteira de investimento se a gente pensar num portfólio diversificado. E vem muito o autoconhecimento do investidor e o próprio planejamento do investidor. Assim como quando você vai aplicar em previdência, é fundamental você saber se você vai sacar em 5 ou em 10 anos, para saber se vai usar a tabela regressiva ou progressiva. É fundamental que você, na hora de investir em um fundo imobiliário, ou mesmo no setor de uma ação, conheça as suas necessidades e o horizonte de tempo da aplicação. Renda fixa isso é mais óbvio, né? O ideal é que você compre uma renda fixa que vença no prazo que você vai precisar. Para renda variável, às vezes o pessoal deixa isso meio de lado, mas não é verdade. É importante que você tenha um casamento entre seus objetivos, seu perfil e o ativo que está sendo comprado. E você falou de ter ali os seus 10, 15% são aquele seguro barato de aplicar no exterior. A gente tem no mercado global títulos de dívida e equity também. Geralmente, por N circunstâncias, quando a gente olha o mercado exterior, a gente começa olhando por equity muitas vezes, ao contrário do que a gente faz no mercado local. Isso nem é específico do brasileiro, né? Mas geralmente, como você está pensando em capital de risco, aí você tem a sua escadinha, você faz renda fixa, aí você vai para uma renda fixa mais longa, aí você vai para corporate bonds, equity, aí depois você vai olhar o investimento no exterior, é como se ele fosse um degrau mais de risco. É normal você olhar para ativos de renda variável. Mas como é a visão de vocês lá hoje? Hoje a gente conseguiria, por exemplo, buscar oportunidades em bonds no exterior?
Se sim, isso vale a pena para o investidor local buscar também esses investimentos de renda fixa lá fora. Vale. Deixa eu até fazer uma digressãozinha aqui. O brasileiro tem um investimento no exterior muito pequeno, né? Que é normal. Em quase todos os lugares você tem o chamado de viés de investimento local, porque você está acostumado, é mais fácil, todo mundo inteiro é assim. No caso do Brasil, que tem ainda um juro real tão alto no CDI, é natural que a alocação recaia aqui predominantemente no Brasil. Mas o que eu brinco sempre, o pessoal se diverte, né, quando eu falo isso, assim, imagina que a gente veio o ET e pousou e veio aqui conversar com a gente, o ET e a mulher do ET, e o ET falou, pô, tá sobrevoando a Via Láctea, gostei do planeta, gostei do país, vou botar todo o meu dinheiro aqui no Brasil. E daí a mulher do ET, mas ET, assim, tem tantos países aqui, países com um pouco mais de estabilidade política, talvez com um ambiente de negócio um pouco mais favorável, talvez com oportunidades de investimento diferentes, inteligência artificial, nada disso aparece no Brasil. Você vai botar todo o dinheiro aqui? Não, vou botar todo o dinheiro aqui no Brasil, né? E num certo sentido, todos nós somos ETs, né? A gente investe pouco no exterior. Quem está certo é a mulher do ET, né? Assim, o ideal é diversificar. E o brasileiro, se você pensar um pouquinho, a gente tem a renda depende do Brasil. Ou se você é um empresário, vem da empresa, ou se você é um trabalhador, vem do salário da empresa que está no Brasil. A sua riqueza imobiliária está no Brasil, sua casa está aqui, quem tem o privilégio de ter uma casa de campo, um sítio, está no Brasil também. E daí você fala assim, não, para completar eu vou investir só no Brasil, né? Porque o Brasil, afinal de contas, é um paraíso de estabilidade, o crescimento constante, só presidentes bons, né? Só políticas boas, a gente está voltado para ganhar realmente... E não é o caso. Então, até por uma questão de diversificação, a gente deveria ter uma parcela de investimento no exterior maior. E o que a gente vê, olhando o histórico, né, é que os investimentos no exterior, eles não pagam um custo muito alto por essa diversificação. Se você está diversificando, até seria razoável, você abre um pouco mão de rentabilidade e investe numa outra coisa. Mas no caso histórico aqui no Brasil, é que o investimento no exterior ele rende igual ou mais do que os bons investimentos no Brasil. O americano típico, ele tem como referência o portfólio 60-40. 60% na bolsa e 40% em bonds. E lá funciona, melhor do que aqui, mas aqui também funciona, a ideia de quando a bolsa sobe, os bonds caem. Mas quando a bolsa cai, os bonds sobem. 2022 foi a primeira vez em 30 anos que aconteceu dos dois caírem, é muito raro, né? Então, se você faz um investimento nessa combinação de portfólio e aguarda tempo suficiente, a média desse retorno, desse média histórica longa, rende em torno de 8% ou 9%. Né? Então, é um investimento bastante em dólar, né? Então, é um investimento bastante atraente. Falando um pouquinho da conjuntura, hoje a gente vê como mais favorável realmente a aplicação em bonds, porque os juros ainda está alto, tem um pouco de dúvida quando que vai cair, os 10, 20, 30 anos pagando acima de 4%, é uma taxa que nos parece elevada perante o juro real americano, ainda que os Estados Unidos também tenham um problema fiscal a resolver, que deveria comandar um prêmio de risco um pouco maior, mas realmente a taxa base lá, ela está alta e deve cair. E aí você citou os bonds, né? Tem muitos bonds de empresas brasileiras, mas daí a diversificação é um pouco menor, mas acho que ainda é válida, pega os bancos, Banco do Brasil, Itaú, JBS, várias empresas, Suzano, tem bonds que pagam 100, 200, 250 pontos a mais do que a taxa base. Você está falando de corporate bond, de empresa AAA pagando dólar mais 6. Dólar mais 6, 6,5. Convenhamos que é uma taxa bastante razoável. E quem não quiser comprar no Brasil, você pode comprar uma Michelin, existem empresas globais buscando mais ou menos essa faixa de 150, 200 pontos de prêmio também em cima de bond americano. Perfeito. E aí, conceitualmente, num cenário em que a taxa caia, né, a gente vê com esse tipo de perfil de bonds, eles tendem a ter um ganho proporcionalmente maior do que a queda das taxas. Porque o spread fecha. Quando a taxa base cai, a tendência é o spread comprimir adicionalmente o que a taxa já caiu. Então a gente vê como um investimento muito favorável, e daí a estratégia que a gente recomenda é entre em bonds agora, né, e talvez em 2 ou 3 meses a gente vai passar uma realização do S&P, e daí compra a parcela de ações e monta um portfólio diversificado. E como dá para comprar bond hoje? Um caminho normal, você tem 100 mil dólares, vai lá na bolsa de Luxemburgo e compra o bond. Mas que outros caminhos menores assim? Hoje está muito acessível. Hoje as corretoras têm, Monte Bravo tem, um canal para você comprar, inclusive o ticket é baixo. Mas acho que em R$5 mil você consegue já começar a fazer o seu investimento no exterior.
Então, como diversificação, está acessível a quem tem um volume de investimento. Se tiver 100 mil reais para investir, já dá para você investir 10, 15 mil no exterior. E você comentou esperar a realização de S&P. Tem um ponto aí que o S&P, especialmente nos últimos anos, mas dá para puxar, diria que a última década. Mas se a gente pega a fotografia do ano passado, 2023, é muito claro como as empresas de tecnologia puxaram o ganho do S&P, né? Dá para pensar em investimento, você já antecipou que tem um espaço de realização aí, mas dá para pensar em investimento em renda variável também nessas posições do exterior? E se sim, vale mais ir para o índice mesmo, não fazer muito picking, ou o negócio é tentar acertar a próxima FAANG para pegar só, digamos assim, a nata e não se posicionar ancorado naquelas empresas que já estão estáveis há 2, 3 décadas? Respondendo primeiro a última pergunta, né? Eu sempre acho que é bom diversificar. Então, eu acho que é bom diversificar o portfólio nas classes de ativos, renda variável, renda fixa, fundo imobiliário, investimento no exterior, né? Um pouco de tudo, né? E dentro de cada classe também é bom diversificar. Então, vou investir, vamos dizer, 25% em renda variável. É bom ter uma estratégia passiva, 2 ou 3 gestores ativas, uma carteira de renda variável, uma estrutura de opções para pegar o ganho sem ter tanta perda, né? Então você diversifica as estratégias também, né? Então isso vale sempre, diversifica nas classes, diversifica intraclasse, né? Nos veículos todos, né? Então essa é uma lição número 1. No que diz respeito ao investimento no exterior, a minha recomendação é, para um primeiro movimento, me parece mais pertinente nos índices. Ou vai no S&P, ou vai no Nasdaq, ou vai no Russell 2000, que pode ser uma estratégia interessante, né? Nos últimos anos, as mega caps e o S&P todo subiu muito, o Russell 2000, que são as small caps americanas, ficou para trás. Se a gente tiver uma troca de liderança de resultados, tem um case para você dizer que o small cap vai fazer o tal do catch-up, vai correr atrás da diferença e vai subir mais nos próximos anos. Aconteceu, né, nos Estados Unidos o que acontecia sempre aqui, né? O prêmio small minus big inverteu, né? É uma coisa que a gente via aqui no Brasil. Acho que estranho isso aqui, né? É curioso. Sabe que lá na área a gente tem uma discussão, né? O pessoal fala que o S&P é incaível, né? Mas eu acho que o S&P está de frente para um cenário que é desafiador, que é um Fed dizendo que não vai cortar juros tão cedo e vai esperar a economia desacelerar para começar a cortar. Então, em algum momento, março, abril, maio, você vai ver uma economia desacelerando e vai ver o Fed dizendo, espera que eu ainda não vou cortar. Eu acho que isso deve ser um gatilho para o S&P fazer uma realização. Então eu estou esperando uma realização, nada muito violento, 5%, 10%, mas eu acho, me parece os múltiplos esticados. Importante ser humilde, né? A gente não entende todos os processos, né? Especialmente no que diz respeito a essa revolução tecnológica de inteligência artificial, capacidade de chip para suportar esse crescimento, né? Tem uma mudança de paradigma que eu acho que ninguém entende qual é o espaço para isso, onde vai dar, quais são os usos econômicos que você vai ter associados a isso. Então, essas ações elas estão tão caras para o histórico de resultados do S&P, para o histórico de resultados delas todas, né? Mas a gente está no meio desse processo, né? Como diz um outro amigo meu, quem disser que está entendendo é porque não está entendendo nada, né? Não dá para você fazer uma previsão com muita consistência a respeito de alguma coisa que é uma revolução tecnológica de mercado, de estrutura de produção, que vai afetar as cadeias produtivas, como o mercado de trabalho está organizado. Então, pode ser que isso continue por muito tempo também, não é uma hipótese absurda. Mas o mercado tem ciclos, né? O mercado nunca sobe linearmente, então eu continuo na tese de que vai ter uma realização. A Securati teve aqui, tem um outro ponto, né? Você, assim como existe sim a possibilidade de continuar crescendo substancialmente, você pode já ter passado da linha do razoável, né? E aí você tem o repique mais violento, né? Porque, ok, você precisa de chip para fazer AI? Precisa, mas quanto de lucro excedente a empresa consegue gerar antes que abra um concorrente e compita por esse mercado, levando isso para próximo do lucro econômico zero? Aí, os manuais nos ajudam a, no mínimo, ficar um pouco mais céticos quanto à persistência de vantagens competitivas tão perenes assim. Alexandre, a gente está caminhando para o final. Muito obrigado pelo papo.
Foi muito bacana ouvir um pouco das visões de vocês a respeito do mercado agora. Queria agradecer tanto a você quanto a Monte Bravo pela participação e fica à vontade para deixar os contatos, as redes sociais da equipe, para quem quiser continuar acompanhando acompanhar as cartas mensais de vocês, que eu tive o prazer de ler, inclusive a última antes aqui do bate-papo, mas quem quiser acompanhar sempre os materiais que vocês estão soltando, por onde pode acompanhar os conteúdos da Monte Bravo? Felipe, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, sou fã do programa, né? O programa é muito, muito agradável, e quem quiser entrar em contato com a gente, pode enviar e-mail para o research@montebravo.com.br. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Alexandre. Muito obrigado à equipe da Monte Bravo aqui por ceder a participação do Alexandre para a gente, e muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, com a missão de trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Bate-papo leve, mas sempre com o objetivo de tornar vocês investidores melhores a cada dia. Lembrando sempre que o programa é uma parceria com a Com Dinheiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar no seu dia a dia, nos seus investimentos e no seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e se quiser deixar lá sua dúvida, seu comentário, sua sugestão, quem você quer ver aqui conosco no Você com Dinheiro, mande lá pra gente em contato@comdinheiro.com.br. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.